do seu pensamento. Então, Provérbios diz, nós somos o que pensamos, o que imaginamos, o que julgamos. Porque pensar quer dizer imaginar, julgar, pensar, opinar, como nós opinamos. Opinião. Qual a sua opinião? Aí você está perguntando, qual o teu pensamento sobre isso? Qual tipo de opinião que você tem? Que tipo de reflexão você tem da vida? Como é que você pensa a vida? Como é que você vê a vida? Que reflexões você tem da vida? E aí, queridos, é isso que eu quero pensar com vocês hoje. Ou seja, já estamos chegando no novo ano, né? 2014. O que você está pensando para o ano que vem? Quais são os seus planos? Certamente todos já devem estar com planos e mais planos aí na mente. O que você está pensando para o ano que vem? Aí Deus diz assim, eu é que sei o que penso de você. Então nesta noite, querido, eu quero desestruturar todos os seus planos. Essa noite eu quero mostrar para você que tudo que você está pensando em 2014, ou fazer, ou imaginando, ou já está planejando, eu quero dizer que se não for o plano de Deus, nada vai dar certo. O que Deus está dizendo ao povo de Israel é: eu disse que eu falei sobre Ageu. Ageu estava no contexto, é aquele livro que está no contexto do cativeiro babilônico. O povo estava no cativeiro e Deus fez uma aliança com eles. E eles já estavam prestes a sair. Deus disse: vocês vão sair do cativeiro. 70 anos o povo estava na Babilônia cativo, escravo. Aí Deus faz uma aliança: vocês vão sair. Quando vocês me saírem, vocês vão construir o templo, a minha casa, para ali manifestar a minha presença e a minha glória. O povo sai do cativeiro. Quando eles saíram, depois de 70 anos, que eles chegam lá em Jerusalém, que eles chegam na sua cidade natal, o que é que o povo vai fazer? Quem lembra aqui? Eu falei em Ageu. Cada um cuidar das suas casas. Cada um foi construir o quê? Suas casas. Correu para construir as suas próprias casas. Aí Deus disse: vocês correram para construir a casa de vocês e esqueceram o templo, a casa de Deus, que está em ruínas, acabaram. Aí Deus diz assim: considerem o vosso passado. Pensem, reflitam no que vocês passaram esses 70 anos. Será possível que vocês não aprendem com o passado? O que é que nós aprendemos com 2013? Que lições vocês tirou desse ano que está findando? Que lições serão levadas para o próximo ano? Provavelmente muitos estão dizendo assim: eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais cometer esses mesmos erros. Mas depois da manhã, já tem gente aqui arrependido. Depois da manhã já vai ter gente com ressaca de cachaça. Com ressaca de namoro. Porque já tem gente aí planejando namorar. Eu não vou entrar o ano sem namorar. Mas isso está no plano de Deus. Aí Deus diz: eu é que sei. Deus é incrível, amados. Aí Paulo fala uma coisa interessante lá aos Filipenses. Também não vou pedir que você abra sua Bíblia, porque você vai se distrair procurando que não vai achar. Aí Paulo lá em Filipenses, se alguém sabe onde é, Paulo diz que a gente deve ocupar nossa mente com coisas boas. Querido, porque a gente ocupa a mente, aquilo que ocupa a sua mente aí dentro. Isso é científico. Não estou dizendo que isso é espiritual, não é fé, não. Isso é científico. A gente só faz o que a gente pensa. A gente é um resultado do que coloca na mente. É isso que eu estou tentando dizer. Aquilo que ocupa a sua mente. Você é capaz de saber quem é uma pessoa da maneira como ela pensa. Então, aí Paulo diz lá aos Filipenses, queridos, que a gente deve nos preocupar. Ele nos orienta
ocupar. Se você quiser procurar, procure. Agora não perca o foco do que eu estou falando. Só para não perder. Lá em Filipenses 4:8, acho que todo mundo conhece esse versículo. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Vocês conhecem esse versículo? Tudo que é verdadeiro. Olha que Paulo diz. Está no final de uma reflexão que eu vou falar depois sobre isso. Aí ele diz assim: finalmente, está chegando a conclusão de uma questão que está aqui no capítulo 4, que a gente vai falar oportunamente. Aí Paulo diz assim, aliás, no versículo 7, Paulo diz assim, ó, e a paz de Deus. Aliás, versículo 6, eu quero o versículo 6, que é melhor ainda. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é ansiedade, irmãos? Ou melhor, o que é que causa ansiedade? Pensamentos. Que tipo de pensamento causa ansiedade? Aí Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, ao invés de vocês andarem ansiosos, façam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ao invés de vocês andarem ansiosos, coloque suas necessidades, seus pedidos na mão de Deus. Pela oração. De que maneira? Pela oração. Querido, quem ora não anda ansioso. Sim ou não? É verdade. Diga assim para o irmão: quem ora não anda ansioso. Todo ansioso não ora. Até porque a ansiedade rouba a comunhão com Deus. Uma pessoa ansiosa não consegue orar. Aí ele diz: em vez de vocês andarem ansiosos, façam diante de Deus conhecida as vossas necessidades, as vossas petições. Levem a Deus em oração, súplica, ações de graça. Aí ele diz no verso 7: e, olha bem, e a paz de Deus, a paz de Deus, que excede, ultrapassa todo entendimento, pensamento, a paz de Deus incompreensível, a paz de Deus que o homem natural não compreende, porque as pessoas não podem entender. Como é que você não anda ansioso no mundo desse, meu irmão? Como é que você tem paz numa confusão dessa? Como é que você tem paz num mundo tão violento como este, onde muitos não vêm nem para a igreja com medo de tomar tiro? Essa semana eu estava aqui comemorando um jantar, depois de uma festa. Daqui a pouco o irmão chegou: olha, está tendo tiro, não ficou um. Exagero. Acabou o jantar. Oi, irmão. Eu já vi gente com celular, meu irmão, me pegar no seu filho. Eu estou aqui, meu Deus. Gente, não sabe se foi verdade, se foi mentira. Está tendo tiro, foi a senha para todo mundo se matar. Se você quiser pegar crente, diga assim: irmão, não vai ter tiro hoje, não vai ter igreja. Queridos, e de repente você está ali: meu irmão, você não está vendo que está tendo um tiroteio ali? Queridos, olha, a paz de Deus é incompreensível. Ele diz assim, ó, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, a mente humana, o ser humano natural, não pode compreender a tua paz. A pessoa, o Salmo 90, todo mundo conhece o Salmo 90, não conhece? A maioria das casas que eu vou, Aí é demais, né? geralmente é no Salmo 90, não é? É 91. Aquele que habita, 91. Aquele que habita no esconderijo, não estará aberto. Supersticiosamente. A paz de Deus excede todo entendimento. E muitos acham que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai livrar repetido. Aquele
habita no esconderijo do Altíssimo. Aí é um salmo lindo. Aí tem um versículo que diz assim: 1000 cairão, 1000 cairão à tua direita, não é isso? E 10.000, é assim, não? Então vamos lá, peraí. Agora eu quero mais esse salmo. Olha aí, querido, pelo amor de Deus. Salmo 91, qual é esse? Como é, irmã? Diga aí. 1000 cairão ao teu lado. No dia nem direito nem esquerdo? Tem certeza? Olha a Bíblia aí, a capa, vê. Nenhuma diz nem direita nem esquerda, né? Ah, diz! 1000 cairão e tu à esquerda. Se 10.000 à direita, não é isso? Então só pode ser 1000 à tua esquerda. Pensa, irmão! Legal, querido? Você pensa uma coisa? Se 10.000 não cai à direita, então 1000 cai à tua esquerda. Não é assim que diz? Pronto, vamos dizer como está. 1000 cairão ao teu e 10.000 à tua direita. Mas o que eu quero enfatizar é o restante. O que é que diz aí? Mas tu, levante a sua mão, tu não serás atingido. Aleluia. Você crê nisso? É mesmo? E por que está com medo de babalu? Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Amém. Eu creio nisso, eu creio. Está tendo tiro, então não vou não. Eu anulo a palavra. Então, queridos, esse salmo, né, que ele diz lá, e aí, voltando para cá, para Filipenses 4, Paulo diz que a paz de Deus é certa. Aí, quando esse versículo vem à minha mente, querido, que eu estou no meio de um tiroteio, de uma confusão, de uma guerra, de uma greve, de uma manifestação, aí eu digo assim: peraí, eu tenho que dizer a palavra, 1000 cairão do lado, 10.000 atrás. Eu não serei atingido. Bom, por que você tem paz, meu irmão? Por que você tem paz? Aí você diz: abra a sua Bíblia no Salmo 91, verso 7. Pronto. Então, queridos, guardará, aí diz, Filipenses 4:7, guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha, querido, preste atenção, eu estou falando de mente, pensamento. Guardará o vosso coração, olha bem, coração, sentimentos, coração com sentimentos, emoções, ou decisões, ou atitude, e a vossa mente. Paulo está dizendo que a paz de Deus me guarda, ou seja, me tranquiliza. Eu posso dormir em paz, eu posso estar em paz. Aí que ele entra no versículo 8. Finalmente, irmãos, ele emenda com o versículo 8. E até na minha Bíblia aqui tem um título que diz assim: em que pensar? Não sei se é a sua tem. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe. Como é que diz o resto da nossa vida? Lê o resto da igreja. Olha, tem uma tradução que diz assim: nisso pensai. A sua diz nisso pensai? Nisso pensai. As que dizem nisso pensai, qual é? Levante a mão. Não tem assim? A minha ainda é mais explicativa. A minha diz assim, na sociedade diz assim: seja isso que ocupe
Eu gosto dessa tradução. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que tem que ocupar o meu pensamento? Coisas que sejam verdadeiras, não mentiras, respeitável, justo, puro. Olha aí, isso tem que ocupar a minha mente. O que está ocupando a sua mente? Cuidado, irmão, a sua mente. A mente é um campo de batalha. O pecado começa na mente. A queda começa na mente. A derrota começa na mente. Olha o que coloca na mente. O que você coloca na mente é o resultado da sua ação. É o que você vai agir de acordo com o que você pensa. É o pensamento. Ninguém pode dizer, eu agi sem pensar. Isso é mentira. Ninguém age sem pensar. Você age precipitadamente. Você pode dizer assim, eu agi precipitadamente, mas não sem pensar. Ninguém fica sem pensar. Então, amados, eu quero citar para vocês 3 princípios importantes. Eu vou citar 3 princípios para você entrar o ano de 2014 com um bom pensamento. Pensando bem, mudando, renovando, né? Paulo manda a gente renovar a nossa mente. Isso é lógico, certo? 20 para 11. Tá certo? Amém. Então, eu quero citar 3 princípios, amados, para que você aprenda a pensar. Porque pensar também é um aprendizado, viu? Mas pensar é um aprendizado, né? Pensar bem, saber pensar, né? Saber agir. Tudo é um resultado, tudo é consequência. Então, 3 princípios. Anote aí, 3 princípios. Você entrar o ano, e eu quero que durante esse ano você. Eu não quero uma vez por semana você vai lá, eu vou me lembrar da mensagem do pastor. Eu vou colocar esses 3 princípios aqui para lidar bem, para como viver bem. Um ano sem. Enfim, muito susto, sem muita frustração, sem muita decepção. Quando hoje eu disse considerai vossos pensamentos, ou considerai vosso passado, ou seja, cuidado para não cometer os mesmos erros. Eu é que sei o tipo de pensamento que eu tenho para convosco, diz o Senhor. Então, o primeiro princípio, amados, para se viver bem em relação aos nossos pensamentos, é o seguinte: esse é o primeiro princípio. Só Deus sabe, irmãos, os planos que Ele preparou para nós. Só Deus sabe o que Ele preparou para nós. Ou seja, os planos que Deus tem para nós, só Ele sabe. Só Deus sabe os planos que Ele tem para você. É isso que Ele está dizendo em Jeremias 29, 11. Esse é o primeiro princípio. Eu é que sei. É isso que Deus está repreendendo o povo. Deixe de serem arrogantes. Deixe de ser preguiçosos. Eu é que sei o que tenho preparado para vocês. O tipo de pensamento que eu tenho para vocês. De planos que eu tenho para vocês. E ele vai lá dizendo, não é de mal. São pensamentos de paz, não de mal. Aí, querido, observe que no final do versículo, ele diz assim, vocês estão em Jeremias 29, 11? Estão prestando atenção? Ele diz no final do versículo 11, para vos dar o fim, olhe bem, para vos dar o fim que vós desejais. O que é que você deseja, irmãos, esse ano? Eu é que sei o pensamento que eu tenho para vocês. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Para vos dar o fim que vocês desejam. Então, esse é o primeiro princípio. O que é que nós estamos tentando dizer para você, queridos? O nosso futuro, irmãos,
está nas mãos de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Quem aqui tem um futuro realmente garantido? Ele pode dizer que está na mão de Deus. Você sabe que no final do ano, é final de ano, né? O que mais acontece no final de ano, as pessoas vão procurar saber o que é que tem reservado para eles, não é? Não é isso? Procura tudo quanto é tipo de religião, pessoas que vão jogar isso, búzios, cartas, tarô, lâmpada, não sei o que lá. O que é que as pessoas querem? O que é que vai acontecer em 2014? O que é que está reservado para mim em 2014? Como é que eu posso ver horóscopo? Todo mundo quer saber as previsões. A pessoa, se todo mundo souber, olha aqui, queridos, eu vou jogar aqui e você vai ganhar. Eu já sei os números da cena. Você viu lá a cena você já deve ter milionário por aí, né? 224 milhões saiu aí do sorteio. Não é 200 milhões? Imagina, 224 milhões. A mega cena da virada. Aí já pensou se as pessoas soubessem realmente quais os números que ia ser sorteado? Todo papel deixado já estava sendo. Então, queridos, olhem bem. Deus é que sabe os planos para nós. O futuro está nas mãos de Deus. Agora veja bem, queridos. O futuro não é circunstancial para o crente. O futuro não é circunstancial. Tem pessoas que pensam, não, deixa acontecer, não é isso? Ou seja, eu não quero saber de nada, eu não quero planejar nada, porque eu não quero me frustrar. Então é melhor não ter planos, é melhor não ter expectativas, porque eu tive expectativas esse ano e eu fui frustrado. Então é melhor não ter planos. Então vamos fazer como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Super simpático. Tem crente assim, né? Deixa a vida me levar. Como é que você está, irmão? Estou levando. Querido, entenda isso. A vida é na mão de Deus. Não é circunstancial. Eu não vivo de acordo às circunstâncias. Não, querido. Não é circunstâncias. Não, a circunstância aqui assim, não tem nada a ver. Minha vida não é circunstancial. Eu não vivo pelo que eu vejo. Minha vida não é fatalismo. A vida na mão de Deus é uma vida proposital. Ela não é circunstancial. A vida na mão de Deus é uma vida que tem propósito. Deus sabe os planos, os propósitos para a tua vida. Amém. Nada aconteceu esse ano por um acaso. Diga assim para o irmão, nada mesmo. Aconteceu por um acaso. Tudo foi plano de Deus. Sabia disso? A Bíblia diz que não cai uma folha. Uma folha não cai de uma árvore. Sei que Deus não tem planejado que saia. Um fio de cabelo, irmão, um fio de cabelo não cai. Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? O cara vai acho que nem o careca sabe. Você sabia que Deus sabe? Você sabia que Deus sabe? Portanto, amados, só Deus sabe os planos que Ele preparou para mim. Eu não vivo a mercê de circunstâncias. Eu vivo a mercê de um propósito de Deus. Propósito, pode ser eterno, de um propósito circunstancial. Não, querido. É um propósito de Deus para a minha vida. E o que isso implica, irmãos? Minha vida não é um fatalismo. Querido, não acontece fatalismo na vida do crente.
Não existe acasos, surpresas. Outra coisa também, querido, que eu não quero sair que você saia daqui enganado. Esse negócio de decreto, vamos decretar, agora está na moda, no meio evangélico, fazer decretos, cultos de decreto. Essa conversa fiada. Decreto não muda a vida de ninguém. Irmãos, vamos começar a decretar que 2014 vai ser uma bênção na tua vida, que 2014 vai ter prosperidade. Conversa fiada. Não é decreto que vai mudar a tua vida. Não é profecias. Não são maldições. Não são superstições. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que romper o ano na igreja, porque se eu não romper o ano na igreja, alguma coisa me ruim vai vir. Eu tenho que chegar 10 minutos antes da meia-noite. Tem gente que já está correndo, misericórdia, já vai dar meia-noite. Eu não posso romper fora da igreja. Isso é uma fé supersticiosa. Planos de Deus não é fatalismo, não vem com decretos, nem com profecias, nem com maldições, não é superstições. Por isso, querido, é atitude. Quando Deus diz, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Aí no mesmo capítulo, Jeremias 29, se você está acompanhando aí você vai entender por que eu estou dizendo isso, que não é fatalismo, não é circunstâncias, não é decretos, não é profecias, não é neurolinguística. Eu vou começar a falar pensamentos positivos, hoje não vai chover, eu sou bonito. Já viu aquela motivacional, como é que chama? Palestras motivacionais, né? Chama aquelas pessoas para fazer palestras de motivação. As empresas agora estão fazendo isso, não tá? Está na moda agora, convida pessoas para fazer palestras motivacionais. É uma ciência chamada neurolinguística. Tem muitos livros escritos aí nessa área de autoajuda, que entra também no meio evangélico, essa literatura de autoajuda. Ou seja, pense positivo que você vive positivo. Pense bem que você vive bem. Pense que tudo vai dar certo, que vai dar certo. Então, quando você levantar, chegue diante do espelho e diga assim, que dia lindo, que dia lindo, que dia lindo. Aí quando você sai, o pão cai com a manteiga no chão. Você tropeça no cachorro, cai na escada. A chuva cai de repente, tchum. Você chega no ponto todo molhado, o ônibus já passou. Mas você não decretou no espelho? Hoje vai ser um dia lindo, hoje vai ser um dia maravilhoso, hoje vai ser um dia lindo, hoje vai ser um dia lindo. Querido, você condiciona o seu cérebro. Nosso cérebro é condicionado. Nosso cérebro é anestesiado. Nosso cérebro é enganado. A neurolinguística serve para enganar o teu cérebro, que não tem nada a ver com princípios da palavra de Deus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, portanto, que não importa a circunstância. Paulo diz, já aprendi. Paulo diz, aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei ter, sei não ter. Sei passar fome, sei estar farto. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é quando tudo está bem, não. Paulo está dizendo, eu estou com Cristo em qualquer situação. É neurolinguístico. Então, queridos, olha o versículo 13, então. Jeremias 29. Quando Deus diz, eu sei o pensamento que tenho para vós, a vosso respeito. Olha o versículo 13. Aliás, o 12 ele diz assim, então me invocareis. Olha bem, então me invocareis. Passareis a orar. Orar a mim e eu vos ouvirei. Aí uma boa decisão que você vai tomar para o ano que vem. Eu vou orar mais esse ano.
Não tem decisão melhor do que essa. Aí Deus diz assim, aí agora, olha bem, eu sei o pensamento dos planos que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, ou glória, não é de mal, ou glória, aleluia, eu recebo para vos dar o fim que você deseja. Agora vem, querido, as consequências. Ou melhor, as causas. Vocês vão me invocar, vocês vão orar a mim, e eu vos ouvirei. Aí veja o versículo 13, crente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é negro de vista, não. Pode decretar o que você quiser. O que Deus está dizendo é isso. Quando você me buscar. Agora, quando você me buscar em espírito e verdade. Quando você me buscar de verdade, crente. Quando vocês me buscarem de coração. Ele está dizendo, então, buscar-me-eis. Aí vocês vão me achar. Quando vocês me buscarem, não circunstancialmente. Não é quando vocês vierem para a igreja por circunstância. Não é porque a circunstância está ruim, a coisa está pegando, o bicho está pegando, corre para a igreja. Eu vou fazer a campanha da camisa amarrada. Vai desamarrar todos os meus caminhos. Meu querido, seus caminhos estão todos amarrados. Traga a camisa essa semana com um nó dado. E você vai chegar aqui e você vai tirar o nó. Quando você tirar o nó da camisa, seus caminhos vão estar todos desamarrados. Sabe por que seu caminho está assim? Está tudo dando errado? Porque teus caminhos estão fechados. Viu, me vizinho? A gente não sabe se está no terreno, está na igreja. Ou então venha passar por cima do saboroso. Essa piada de Jesus Cristo já levou na cruz toda a tua maldição. Então, queridos, esse é o primeiro princípio. Deus sabe os planos. Agora, isso quer dizer também o seguinte, irmão. Cuidado com a presunção. Cuidado com a arrogância. De achar que teus planos já estão, olha, já está tudo traçado para o ano que vem. Minha agenda já está toda completinha aqui. Janeiro já sei tudo que vai acontecer. Eu vou fazer, eu vou viajar, eu vou comprar minha casa, eu vou reformar minha casa, eu vou casar, eu vou mudar de emprego. E meus planos já estão tudo direitinho. Cuidado, irmão. Essa presunção. Olha o que Tiago fala sobre isso. Eu quero que você abra agora em Tiago, a sua Bíblia, capítulo 4. Tiago lá adverte para quem é presunçoso, que fica dizendo porque eu vou fazer isso, porque... Olha, Tiago, capítulo 4, eu vou ler logo. Ele diz no versículo 13, atendei agora, atenção, vocês que dizem, olha o que ele está dizendo, vocês que ficam dizendo, hoje ou amanhã, olha o que o Tiago está dizendo, ele está falando da falibilidade dos projetos humanos, irmão. Ele está falando como é falível, como é inútil muitas vezes nossos projetinhos. Ele já está tudo projetado para o ano que vem. Olha o que ele está dizendo. Vocês que ficam dizendo hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Aí Tiago diz, vocês não sabem, olha bem, que é sabedoria. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Boa pergunta. Que pergunta interessantíssima. Que pergunta. Que é a vossa vida? Que é a nossa vida? Qual o sentido da nossa vida? Ele diz, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, olhe bem, ao invés da sua arrogância, de ficar dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, você deveria dizer, se o Senhor quiser. Diga assim para o irmão, está vendo aí, irmão? Você que está dizendo, amanhã eu vou fazer. Ou você que está dizendo, olha, querido, domingo eu vou aceitar Jesus. Você não sabe nem se 2014 vai entrar. 2014 pode nem entrar. Jesus pode voltar daqui a um minuto. Oh, glória a Deus, medroso.
Gente, o que é que vocês estão pensando? Eu senti glória a Deus, assim, glória a Deus. O que é que você está pensando aí, meu irmão? Você pode morrer daqui a 2 minutos, misericórdia. Você pensou nisso, velho? Não, pastor, não estou lançando maldição para ninguém. Amanhã a gente pode estar no teu enterro. Você sabe lá o que vai acontecer amanhã? Velho? É isso que o Tiago está dizendo. Você deveria dizer, se o Senhor quiser. Nós não sabemos o que acontecerá. Em vez disso, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, irmão. Agora, entretanto, vos jactais, vos orgulhais dessa arrogância, essas pretensões, esses projetos sem Deus, esses projetos que deixam Deus de fora, toda jactância, quer dizer, todo esse tipo de arrogância, de presunção, é maligno. Cuidado. Tiago está dizendo, é maligno. Queridos, Deus está nesses planos aí seu. Tá? Só Deus sabe os planos que Ele preparou para você. Portanto, irmãos, atitude. Antes de mais nada, é atitude, não é palavras. São atitudes. E olha, quando o Tiago diz isso aqui, cuidado. Mas então não devemos planejar? Claro, planeje. O que eu estou dizendo é o seguinte, não planeje nada sem Deus. O salmista também, Salmo 127. Eu gosto muito desse salmo. Ele também fala desse perigo. Ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, vamos colocar aqui casa, casa evidentemente não é casa, nós estamos falando de bloco, de tijolo, estamos falando de edifício, estamos falando de apartamento, nós estamos falando da vida, da família, sei lá o que for, projeto, plano. Se o Senhor não está nos teus planos, se o Senhor não tem planos para a tua vida, você trabalha em vão, você planeja em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não está guardando a tua vida, se o Senhor não está vigiando os teus projetos, em vão você vigia. Ele está dizendo, inútil, é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, as preocupações, a ansiedade, fica às madrugadas, entra sem dormir, dorme tarde, come o pão que o diabo amassou, daqui, come o pão, que penosamente granjeado. Aí ele diz, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Quando Deus quer abençoar, ele abençoa até dormir. Pensei que eu ouvi um aleluia mais alto. E Deus está dizendo, não adianta ficar dormindo tarde, meu Deus. Eu estou preocupado, meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus, dorme tarde. Aí não consegue dormir, toma remédio para dormir. Aí acorda de madrugada, fica para lá e para cá. Eu não consigo, os terrores noturnos. Aí fica lá, é preocupado, aumente, 1000, ansiedade. Aí ele está dizendo assim, queridos, aos seus amados, ele abençoa enquanto dorme. Aleluia. Quem é que consegue dormir na turbulência? Quem é que consegue dormir no meio de problemas e dificuldades, pastor? Eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar. Olha a ansiedade. Quem está ansioso precisa tomar remédio para ansiedade. O que é? Todo ansioso toma ansiolítico. É remédio para quê? Para relaxar. A ansiedade é a mãe de quê? Da depressão. Porque é o pensamento ansioso. O pensamento ansioso, o que vai ser amanhã? O que vai ser amanhã? Como vai ser amanhã? O que é que eu vou fazer amanhã? O que será amanhã? E Deus vai ter ansiedade, depressão, coração, taquicardia. Aí, queridos, não dorme. Aí o Senhor diz,
aos seus amados. O salmista diz, Ele abençoa enquanto dorme. Mas como é que eu vou dormir se eu estou ansioso? Se eu não relaxo. Querido, o que ele está dizendo aqui, o salmista? Ele está dizendo aqui, querido, é que se Deus não tiver nos teus projetos, o que tu está fazendo é inútil. Está perdendo teu tempo. Planeje tua vida com Deus. Convide Deus para ser ali teu sócio. Coloca os planos aí de Deus, sabe, oração, comunhão. Deus está nisso aqui. Deus, eu estou determinando, eu estou dizendo que eu vou fazer isso, mas eu quero uma aprovação. Quero saber se o Senhor está nessa coisa aqui comigo. Porque se o Senhor não tiver, eu não dou mais um passo. Busque a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Busque a vontade de Deus. Porque quem busca a vontade de Deus não se arrepende, não quebra a cara, não tem frustração. Segundo princípio, amados, é que Deus não pensa como nós pensamos. Repita isso. Qual foi o primeiro? O primeiro princípio que ele... Só Deus sabe os pensamentos que Ele tem para nós. O segundo, Deus não pensa como eu penso. Definitivamente Deus não pensa como você pensa. Graças a Deus penso. Ainda bem que Ele não pensa como eu penso. Ai, se Deus pensasse como eu penso. Já pensou? E principalmente acerca de mim mesmo. Quer ver onde está isso? Isaías 55, está lá na Bíblia. Isaías, abra sua Bíblia. Isaías 55. Olha que coisa interessante que Deus está dizendo isso, literalmente aí. Ele está dizendo aqui que Ele não pensa como nós. Isaías 55, 8, 9. Ele diz assim: porque os meus pensamentos. Como é, igreja? Lê aí o resto. Não são nem os vossos caminhos. Pronto, baixa isso aí. Olha, querido, que coisa. Já pensou se Deus chegasse para você hoje e dissesse assim: tudo que tu pensou esse ano não foi o que eu pensei. Você fez tudo o contrário ao que eu pensei para você. Por isso que eu estou dizendo, querido, comece o ano trazendo Deus para teus planos. Quando chegar no final do ano e dizer: Deus não deu nada certo. O que foi que houve com aquele namoro, aquele noivado, aquele casamento? Quantos estão entrando no ano aí separados? Desempregados? Será que foi isso que Deus pensou para ti? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu não penso como vocês pensam. Deus disse: não pensem que eu penso como você. Vocês não pensam como eu. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Não tenha arrogância de dizer que está seguindo Jesus Cristo. Eu estou no caminho certo. Que caminho você está? E aí, querido, ele diz no verso 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais válidos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Querido, como o nosso pensar está distante do pensar de Deus. A palavra pensar aqui, interessante que a palavra pensar aqui em Isaías, tem a ver com agir. A palavra pensar tem a ver com, Deus está falando, as minhas ações, tem muito a ver com ações, não tem nada a ver com as suas ações. É triste Deus chegar e dizer: você não pensa como eu. Não tem nada de pensamento meu aí. Tem vida minha dentro de você.
Você diz que eu sou cristão, que são cristãos, mas que cristão? Cristão é quem segue os ensinamentos de Cristo. É quem age como Cristo. Eles foram chamados cristãos, os discípulos, porque eles se identificavam com Cristo. Você se identifica com quem? O que é que ocupa mais o teu pensamento? São os valores do reino, a palavra de Deus, ou são valores filosóficos, filosofias humanas, ensinamentos pagãos? O que ocupa a tua mente? Tua mente é o resultado do que você pensa, do que você lê, do que você vê, do que você estuda. Agir. Nossos pensamentos. Agora, querido, seria até uma arrogância realmente, uma pretensão muito grande do homem, achar que ele pensa como Deus pensa. Até porque, querido, seria impossível. Por mais que o homem se aproxime, por mais que ele se aproxime, digamos, de um comportamento bíblico, cristão, ele não chega nem sequer pertinho do pensamento. Porque, amados, nossos pensamentos, primeiro, eles já estão comprometidos com o pecado. Alguém diz, não, meus pensamentos são puros. É mentira. Primeiro que é praticamente impossível ter pensamento puro hoje. A impressão que eu tenho é que o ser humano, cada dia mais, ele está regredindo. Antigamente eu era capaz de olhar para uma criança de 3 anos e dizer, essa criança não tem maldade nenhuma. Hoje já tenho dúvida. Confesso para você. Eu acho que vai chegar o dia que a criança vai nascer e dizer misericórdia. Já está difícil, irmão. Querido, a gente já nasce com o pensamento comprometido pelo pecado. E eu não estou falando de ações, não. Porque ninguém é pecador por causa de ações. Nós somos pecadores por causa de natureza. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. É isso que nos faz pecador. Não são as nossas ações. Ações são consequências. Nós já nascemos, é natureza. Então, queridos, nossos pensamentos já estão comprometidos com o pecado. Por isso que a gente não consegue olhar ninguém, querido, de maneira pura. Um olhar puro, sem julgamento, sem crítica. Sério, você olha para uma pessoa, né? Tem gente que fulmina a pessoa com um olhar. Não é? Fulmina. Você já vê do olho aqui, fulminar. Preconceituoso. Nosso pensamento, nosso olhar já é cheio, carregado de preconceito, discriminação. Eu já olho assim, já olho o pessoal com interesses. Esse está bem vestido, esse não está bem vestido. Eu já julgo pela aparência. Até o mais espiritual. O profeta Samuel. Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé ungir o próximo rei de Israel, aquele que ia substituir Saul. E vai na casa de Jessé escolher o próximo rei de Israel. Ele vai na casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. E quando Samuel chega lá para ungir o rei de Israel, e aí ele fala a Jessé, olha, Deus mandou vir aqui ungir o rei de Israel, ele está aqui na tua casa, é um dos teus filhos. Aí já vem, aí passa aquele desfile de homens diante do profeta Samuel. O primeiro filho de Jessé passa assim, e o profeta disse, é este. Aí Deus disse, não. O segundo, é este. Aí Deus disse, não. Terceiro, pronto, até chegar o 7º filho. Aí Samuel disse, misericórdia. Será que Deus se enganou? Escuta, Jessé, tem mais algum filho teu aqui? O próprio Jessé, olha, nem ele acreditava que Davi está lá no campo cuidando das ovelhinhas do pai dele. Está lá no campo cuidando das ovelhinhas. E nem ele lembrou, disse, olha, tem um que está lá cuidando de ovelha. Mas acredito que não é esse não. Aí o próximo rei hoje esse aí. Porque Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração.